Vou falar sobre orientação comportamental da espécie humana. O que é isso? Basicamente é o que é que determina o comportamento humano no meio. A base do comportamento é a cultura. A cultura é o cérebro do grupo. A cultura é constituída por religião, regime, rotina. Portanto, religião, a forma como vê a realidade, o regime, a forma como organiza o grupo humano, e a rotina é a execução da atividade humana. Portanto, os três são, religião, regime, rotina. O paleolítico, na maior parte do tempo da espécie humana, o ser humano era caçador-coletor. Portanto, tinha uma rotina de caça e recoleção, tinha uma religião relacionada com a caça, que era animista. Tá? E um regime organizado para a caça, a tal sociedade, conjunto de sócios, conjunto de indivíduos que estavam juntos para caçar e recolher e viviam em sociedade. Portanto, religião, regime, rotina. Quando veio o Neolítico, com a agricultura, a rotina mudou muito. Ou seja, passou a haver necessidades diferentes. A população começou a ter medo do clima, porque o clima, o mau clima, determinava a colheita, ou a perda de colheita. E isso já ia interferir na capacidade de sobreviver no meio. Portanto, essa rotina vai determinar uma religião diferente, relacionada com a rotina que tem. E um regime, uma organização para a prática da agricultura. Portanto, a partir do Neolítico aparecem os deuses. Portanto, antes do Neolítico não existiam deuses. Tá? Portanto, os deuses são relacionados com as colheitas e com a arrecadação de meios. Como os caçadores-coletores não tinham arrecadação, não tinham esse tipo de necessidades, não tinham uma religião relacionada com isso. Portanto, religião animista, regime de sociedade, rotina de caçador-coletor. Quando veio a agricultura e a pastorícia, passou a haver uma religião de deuses, regimes de poder que vão obrigar a organizar a população em função do regime da agricultura e pastorícia. Nós ainda hoje temos uma religião assim, portanto, a religião abrâmica, eles eram pastores, uma rotina de pastores, o Deus é pastor e apresenta tal regime de poder em que o indivíduo passou a ser o rebanho, o elemento do rebanho do Senhor. Tá? É submetido a um regime de poder. Quando veio a Revolução Industrial, novamente uma rotina diferente, uma rotina industrial de transformação de meios, portanto, porque eles precisavam de conhecimentos para a indústria, temos então a religião do progresso. Tá? E um regime, novamente, de poder, que vai organizar a população nos tais campos de concentração industriais para produzir o tal progresso. Tá? Vou dar um exemplo destas três formas de ver. Na realidade, vou fazer um paralelismo, como se o meio fosse um puzzle, um sudoku, e como é que as visões atuam perante essa realidade, esse puzzle, essa forma que é necessário resolver. Portanto, temos aqui o mesmo sudoku. Na abordagem teológica, há uma sacralização da realidade. O objetivo é agradar a Deus. O meio é a crença e as rezas. E o princípio é subserviência. Portanto, a subserviência determina que se reze aos deuses. Não resolve o sudoku, não resolve o puzzle, sacraliza-o. Diz que é sagrado, Deus é que sabe, Deus é que faz. Portanto, o que é que isso acontece? Quando o indivíduo tinha um problema de saúde, no caso na teologia abrâmica, era proibido abrir o corpo era sagrado. Portanto, o que acontecia? Rezavam à espera que a doença passasse. Tá? Portanto, viam tudo em função do que Deus queria e Deus não deixava de querer. Não resolviam, sacralizavam. Portanto, isto é a base da agricultura teológica.
tal Deus pastor, agricultura e pastorícia. Depois veio, com a indústria, a abordagem tecnológica. O objetivo passou a ser, deixou de ser agradar a Deus e passou a ser o progresso. O meio para o progresso é conhecimento. E o princípio já não é a subserviência, mas a delinquência. Tá? Conhecimento científico, que é um conhecimento específico. Os gregos também tinham conhecimentos e procuravam conhecimentos, mas eram conhecimentos para a filosofia. Tá? A argumentação, a capacidade de percepção do meio para ver o meio como ele é. O conhecimento científico não é assim. O conhecimento científico é um conhecimento, é a procura de conhecimentos para um objetivo que é o progresso. Portanto, é um conhecimento específico. Nós vivemos na idade da indústria, portanto, há um endeusamento da ciência, como se a ciência tivesse um monopólio de conhecimento. Não. A ciência é apenas mais uma forma de conhecimento. É um conhecimento específico, que procuram, essencialmente, conhecimento estéril, meio estéril, para o objetivo de tal progresso. Tá? Novamente, um meio para um fim. O princípio é a delinquência. Portanto, se aqui havia uma sacralização da realidade, aqui passou a haver uma profanação da realidade. Portanto, passou a dizer que a realidade é uma matéria-prima, é subalterna à vontade do indivíduo. Portanto, uma profanação totalmente. Aqui não resolvem o sudoku, aqui procuram conhecimentos para destruir o sudoku. Não gostam deste número, vão meter um 3. Não gostam do 7, vão meter um 3. Porquê? Porque gostam de um 3. O que é que está em termos práticos? Se aqui rezavam para uma doença, aqui fazem o contrário. Vem o corpo como matéria-prima da sua vontade. E andam à procura de conhecimentos para o modificar em função da sua vontade. Portanto, descobriram o Botox, ou criaram o Botox, para adulterar o corpo. Procuram químicos para para produzir doping, para ter mais força do que tem naturalmente. Portanto, o corpo já não é uma coisa em si mesmo, é apenas uma matéria-prima, uma coisa profana, que pode ser abusada pela tal tecnologia. Tá? Portanto, aqui, de uma sacralização, passamos para o contrário, para a profanação. Portanto, como é que isto é em termos humanos? Portanto, aqui a terceira parte, o sudoku. Portanto, a realidade não é para ser sacralizada, nem é para ser profanada. É uma realidade que tem de ser vivida. Tá? E a base da observação é clínica. Clínica. Porquê? Porque nós somos seres vivos, a nossa base é biológica e a forma de viver é clínica. Portanto, o objetivo já não é agradar a Deus, nem a necessidade de afirmação de destruir. Portanto, aqui passaram de subservientes a um Deus, e aqui passaram a ter o delírio que são criadores de mundos novos de progresso. Portanto, nem uma coisa nem outra, aqui o objetivo é a realização humana. Portanto, o que é que faz um clínico? Ele observa se o ciclo é o ciclo natural ou se é um ciclo patológico. Portanto, os seres vivos existem para cumprir ciclos definidos. Portanto, no nosso ciclo nós temos a infância com os comportamentos infantis, depois temos a puberdade com os comportamentos da puberdade, a adolescência, a juventude, o estado sénior. Portanto, é uma realização, é um ciclo definido. Tá? Não é para andar a modificar, é para viver. Portanto, sabemos aqui que no sudoku não se pode duplicar os números. Portanto, ninguém vive duas vezes a infância. Portanto, normalmente, em vez de estar aqui a destruir, estão a resolver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, a realidade como ela é. O que é que faz a clínica? Qual é o meio para a realização humana? É a procura de conhecimento. Mas é um conhecimento completamente oposto ao conhecimento científico.
O objetivo do conhecimento científico é o progresso. Portanto, saída é a artificialidade, é a destruição do sudoku para criar um sudoku em função da sua vontade. Aqui não, aqui é o conhecimento para a realização do sudoku, tá? Para a realização humana, que é um conhecimento natural, sobre a natureza funciona, a biologia tem regras e vamos cumprir vamos cumprir a nossa própria realização. Portanto, temos aqui o princípio que é de civismo, colaboração. Colaboração com a realidade viva, que é colaboração com nós próprios. Nós somos uma entidade biológica, portanto temos conhecimentos para nos realizarmos. Porque se não nos realizarmos a nós, vamos realizar uma patologia, como a patologia, como os delírios de progresso, em que os indivíduos passam a vida em campos de concentração industriais a destruírem ecossistemas. Tá? Ou então a rezar a seres de outro mundo. Okay? Então temos aqui dois elementos completamente diferentes. Portanto, aqui temos os delírios, os equilíbrios, os delírios de Deus do outro mundo e delírios de criadores de mundos. E aqui temos a realidade clínica, que é biológica. Portanto, como é que se observa aqui? Como é que a clínica observa estes dois? Portanto, vai observar a realidade. Portanto, a teológica, quem são os hebreus? Os hebreus foram um povo que perdeu, foi escravizado, teve uma rotina traumática. E isso vai aparecer na religião. Esta é uma religião de ressentimento. Como a realidade é má, eles inventam uma fantasia. Agora fomos maus, mas no outro mundo é que nós vamos ganhar. Nós é que somos o povo escolhido por Deus. O nosso Deus vai se vingar de nós no outro mundo. Portanto, isso é a narrativa teológica. Portanto, o tal Deus pastor. Porquê? Porque tiveram uma rotina, tiveram uma realidade traumatizante, eles recusam a realidade porque nessa realidade eles são muito maus, não é? São escravizados e são abusados por todos. Então eles criam essa rotina de negar a realidade em função do tal futuro no outro mundo. Tá? Isto são os abrâmicos. A teologia, a parte tecnológica veio dos germânicos. Quem são os germânicos? Os germânicos era uma população muito atrasada que vivia no norte da Europa. Quando eles fugiram dos hunos e entraram no Império Romano que tinha colapsado, eles atacaram o Império e ficavam a olhar para as casas, para os aquedutos, e ninguém disse aos germânicos que eles eram atrasados. E eles viram que eram atrasados. Eles viram coisas que ele nunca sabia, não tinha capacidade sequer de imaginar. E isso traumatizou-os, portanto, novamente uma realidade traumatizante, e eles percebem-se, identificam-se como sendo os mais atrasados, dos atrasados que eles encontraram. E esse trauma é que vai determinar depois a tal necessidade de progresso. Porquê progresso? Porque é progresso e não outra coisa qualquer. Porque o germânico tem necessidade de dizer que ele já não é o atrasado com que se observou a si mesmo. Tá? Daí progresso. Portanto, que se observa aqui dois desequilíbrios. Um desequilíbrio de sacralização e um desequilíbrio de profanização, tá? Da realidade. A realidade ela nem é sagrada nem é profana, é apenas a realidade para ser cumprida pelas regras da realidade, que são as regras da saúde humana. Saúde humana. Tá? Portanto, aqui estamos no domínio da saúde humana, aqui estamos no domínio da patologia humana. Aqui temos um delírio científico e aqui temos um delírio teológico. Portanto, no delírio teológico existem uns deuses do outro mundo, o Deus do outro mundo, e aqui no delírio científico diz que nós somos os criadores de mundos, novos mundos de progresso. O homem criador de mundos novos de progresso. A realidade é que criou as velhas imundícies dos nestes. Portanto, a comunidade científica, se estivesse ciente daquilo que anda a fazer, não inventava lixo. Tá? Portanto, o conhecimento é apenas uma ferramenta. Pode servir para uma coisa ou para o seu inverso. Tá? Não é o conhecimento que dá qualquer tipo de legitimidade à comunidade científica. É a realidade. Portanto, a realidade de poluição
e da destruição de ecossistemas e da população em campos de concentração industriais demonstram que ele não tem fundamento absolutamente nenhum na realidade biológica. Tá? É um clero, portanto, aqui são cleros que estão sempre na universidade, para variar, uma instituição medieval. A primeira parte pregava a morte aos infiéis, porque o poder era bélico, portanto, morte aos infiéis, guerra contra os outros, e agora prega morte aos ecossistemas, lealdade ao progresso científico. Tá? Sempre mesmo os cleros. O clero é um grupo patológico. Tá? O clero atua para a destruição da capacidade intelectual da população, proíbe o pensamento através de dogmas, o dogma do progresso, o dogma do religioso, de Deus, do tal Deus abrâmico. Portanto, na primeira parte, punia gravemente quem pusesse em causa o dogma teológico, e agora pune gravemente quem puser em causa o dogma de progresso. Tá? A universidade é um estorvo à humanidade. Atua para destruir a capacidade intelectual da humanidade para a submeter a um poder instalado. Tá? O poder é um desequilíbrio de grupos. Tá? Portanto, o ser humano não... Durante 290 mil anos, o ser humano nunca teve nada disto. Tá? Nem agricultura, nem indústria, muito menos tinha poder. Poder é um desequilíbrio que vem do desvio comportamental humano quando saiu do seu ciclo natural, da etologia humana. Tá? Aqui estamos no momento da patologia, onde o ser humano não se realiza, está a realizar uma patologia cultural, os tais delírios, de criadores de mundos e de sacerdotes de figuras de outro mundo. Não é? É sempre aqui, por exemplo, o futuro, deixou de ser o futuro no outro mundo, o tal paraíso no outro mundo, passou a ser o tal futuro de progresso, futuro, porque nunca é a realidade, portanto, porque é uma fantasia. Tá? Aqui não, aqui a clínica é a realidade biológica humana, sobre as regras da realidade biológica humana, que são as regras da saúde humana observadas através da clínica. E é isto.